Boa tarde, guaibeiros. Está começando agora o programa Viver Bem Guaíba, o seu espaço de informação e orientação sobre saúde e qualidade de vida. O Viver Bem Guaíba tem o patrocínio da AFIA Educação Médica, o maior hub de educação médica do Brasil, está em Porto Alegre. O tema de hoje é urgente e merece a nossa atenção. O surto silencioso de HIV na região metropolitana de Porto Alegre, que já ultrapassa em 2 vezes o limite considerado aceitável pela Organização Mundial da Saúde. Os dados mais recentes emitem um alerta para toda a população, especialmente para os profissionais de saúde. Para nos ajudar nessa conversa, eu recebo agora o Dr. Dimas Kliman, médico infectologista, tesoureiro da Sociedade Gaúcha de Infectologia, membro da Câmara Técnica de HIV/AIDS da Secretaria Estadual da Saúde e um dos especialistas mais atuantes no enfrentamento dessa epidemia aqui no Rio Grande do Sul. Dr. Dimas, muito obrigada pela presença. Seja bem-vindo ao Viver Bem Guaíba. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite. Esse é um tema realmente muito importante que seja debatido e noticiado assim na mídia para a população em geral, né? Porque muitas vezes a gente vê essa conversa só entre médicos. Então, a gente precisa debater isso com a população. Democratizar realmente essa informação, né, doutor? Doutor Dimas, os dados são realmente alarmantes, né? A gente também não querendo estar assustando os ouvintes, mas é importante a gente trazer a realidade. E é verdade que 3 em cada 1.000 pessoas da nossa região estão infectadas com HIV. O que explica esse avanço tão expressivo na região metropolitana? Exato, Paula. Esses números eles são realmente alarmantes e nos incomodam há muito tempo. Então, a gente tem essa epidemia crescente, né? E cada boletim epidemiológico a gente vê os mesmos dados e às vezes uma piora, às vezes uma piora não tão expressiva assim, mas ter uma melhora realmente, isso aí leva muito tempo. A gente tem uma ideia de deixar isso na mão sempre do poder público e exigir que o governo tome todas as ações, mas nesse tipo de epidemia é muito melhor a pessoa, então, se empoderar e ser o principal agente da sua saúde do que depender de outras pessoas. E essa outra pessoa pode ser, muitas vezes, a esposa, o marido, o companheiro, né, o namorado. Então, a gente tem que trabalhar nesse sentido. Os dados, eles são Porto Alegre, principalmente região metropolitana, a gente fica entre talvez os 10 piores lugares do mundo, assim. Então é muito, muito complexo da gente poder falar isso, né? São dados bastante incômodos, assim, realmente. Né? E impactantes, exatamente. Então a gente sempre procura um culpado para isso, né? E na verdade não há culpados para isso, né? Então esse número de 3 para 1.000 é justamente em adultos, né, com vida sexual, porque a gente vai tirar idosos acamados, né, vivendo em casas de repouso, enfim, pessoas que não têm vida sexual mais e pessoas que ainda não entraram na vida sexual. Então é muito comum a gente conhecer uma pessoa vivendo com HIV, ou mesmo da gente ter colegas de trabalho, vizinhos, amigos, que são pessoas vivendo com HIV e a gente não sabe. Exatamente. Né? A gente não precisa saber também. Claro. Né? O mais importante é que as pessoas que estejam infectadas, então elas saibam do seu status sorológicos para justamente tomar as medidas necessárias, procurar atendimento. Perfeito. Doutor Dimas, Porto Alegre, eu tenho esse dado aqui, que tem hoje quase 28.000 pessoas notificadas com HIV. Tá? Qual é o perfil epidemiológico nesses casos e se há grupos mais vulneráveis, qual é a faixa etária mais atingida, enfim, para a gente ter um cenário aqui? Entre as capitais, Porto Alegre permanece como sendo a número 1 no Brasil, né? Mas entre as cidades com mais de 100 mil habitantes, ela perdeu, então outras cidades ultrapassaram Porto Alegre, assim, e a gente tem Alvorada aqui na região metropolitana como uma das principais cidades, e aí várias outras cidades portuárias, Rio Grande, né, para ficar só no Rio Grande do Sul, assim, mas a gente vai ter Itajaí, vai ter outros locais aqui, né, na região sul, assim, com números com números maiores que Porto Alegre. Porto Alegre conseguiu diminuir entre as cidades grandes, mas ainda entre as capitais permanece com um número muito elevado.
E a gente tem dados, durante muito tempo a comunidade médica, ela não acreditou muito nesses dados. A gente queria achar que outros lugares do Brasil eram piores que a gente. E a gente dizia, não, mas é porque aqui a gente notifica todos os casos. Tem um diagnóstico mais Exato, então a gente tem, exato, a gente sabe quem são as pessoas vivendo com HIV muito mais do que outros lugares, né? Aqui, vamos supor, a gente sabe 50% das pessoas infectadas, a gente já tem conhecimento. Outros lugares vão ser 10, vão ser 20, vão ser 30. E aí a gente tem um estudo Atitude, né, capitaneado principalmente pelo Moinhos de Vento, mas também com a participação de professores, pesquisadores da UFSPA, e esse estudo só confirmou os dados são praticamente idênticos ao que a gente já sabia dos boletins epidemiológicos, assim. Então os números realmente são alarmantes. Mas esse estudo ele trouxe muito mais informações, assim, que no boletim epidemiológico é um pouquinho mais difícil da gente ler, porque ele justamente foi testar a população em geral, enquanto que o boletim se baseia nos casos notificados. Então, quando a gente vai ver a população em geral, a gente vê que a gente não tem mais, a epidemia ela se espalhou por toda a população. Então a gente vai ter um número expressivo de mulheres, né, mulheres brancas, mulheres de classe média, né, que a gente olha e a gente não quer ver o HIV ali, né? A gente quer ver o HIV nos grupos que, historicamente, a epidemia se sustentou, né? Então, são os gays, são as profissionais do sexo. Esses grupos eles ainda são grupos vulneráveis e a gente tem uma taxa de infecção maior do que na população em geral, obviamente, porque na população em geral a gente tem menos pessoas infectadas. Então, a taxa em si, ela acaba sendo aumentada em virtude disso. Mas a epidemia, quando a gente trata de população em geral, assim, pessoas infectadas e não infectadas, a gente não pode ter mais esse olhar de construir estratégias para prevenção do HIV voltadas exclusivamente para esses grupos. A gente vai ter ações diferentes em determinadas faixas etárias, em determinados gêneros, em determinadas populações, sim, né, isso é necessário, a gente não pode ter, em inglês a gente fala one size fits all, né, a gente não pode ter um tamanho uma medida para toda a população, porque não vai dar, né? A gente vai ter populações, as pessoas são diferentes, então a gente tem que ter estratégias diferentes. Mas em termos de população, a gente tem que cuidar e a gente tem que estar ciente de que qualquer pessoa hoje que tenha relação sexual, ela está em risco de adquirir o HIV. Tá? HIV não tem mais cara, né? HIV não tem mais como a gente olhar para alguém e estimar, porque aquela pessoa que tem HIV muitas vezes não sabe, e ela está em risco de transmitir. É por isso que a epidemia se sustenta na nossa população. Entendido. E, doutor Dimas, o termo surto silencioso, para a gente já pegar o gancho de tudo que a gente está conversando aqui, ele tem sido usado para descrever esse avanço do HIV. Né? O que caracteriza esse silêncio? Porque ele é tão perigoso para o controle da epidemia? Exatamente o que eu terminava de responder na pergunta anterior, né? Durante muito tempo a gente via uma cara do HIV, né? A gente via o Cazuza, a gente via o Renato Russo, Betinho, assim, e eles tinham estigmas de um momento da epidemia que já passou, né? Que já não existe mais, né? Então, isso ficou na nossa memória, e a gente acha que se a gente vê uma pessoa como aquela pessoa tem HIV e ok, eu vou me proteger então, né? Mas a epidemia, o vírus, ele não combina isso com a gente. A gente está sempre olhando pelo retrovisor, a gente está sempre olhando pelo que já passou. E hoje as pessoas não têm mais estigmas de infecção pelo HIV. Né? Não tem como olhar para uma pessoa, a única forma de tu saber se uma pessoa está infectada ou não é com um teste. Os testes disponíveis hoje conseguem identificar a infecção até em 24 horas pós-infecção, né? Antigamente a gente precisava 3 meses para confirmar que uma pessoa realmente não estava infectada. Claro que o exame não dá positivo ainda, mas um médico atento, né, um profissional treinado, ele consegue ver que a pessoa está na fase de infecção aguda, que ela pegou o vírus há muito pouquinho e aquele exame começou a dar alterado. Então a gente tem um arsenal de testagem muito bom, tá? E quem deve se testar, né, já que a gente começou a falar disso? Todo mundo. Todo mundo deve se testar. Então a gente precisa desmistificar essa questão do anti-HIV e tanto quem estiver nos ouvindo, seja médico ou não médico,
a gente tem que começar a incluir isso. Eu acho que há 20, 30 anos atrás a gente conseguiu levar para a população essa questão do check-up, né, de fazer exames de colesterol e prevenir a doença cardiovascular. E hoje é muito comum, né? O meu último colesterol deu 234. Exato. Todo mundo sabe dizer. A vitamina D. A vitamina D deu tanto, né? Então isso está presente nas nossas rodas de conversa com os amigos, né? Mas e o anti-HIV? Então, às vezes a pessoa tem colesterol até a mais testado com uma frequência maior do que é necessário, que é recomendado, e não tem um anti-HIV. Né? Então a gente diz, mas se eu testar todo mundo eu não vou ter recurso. Não, tu vai ter recurso se tu deixar de usar exames que não impactam tanto assim. Perfeito. Se o colesterol tá bom, não precisa fazer exame de novo para dizer que ele continua bom. A gente não muda os hábitos alimentares com tanta frequência. Mas o anti-HIV é muito importante. Claro, se a pessoa, cada um vai saber o que faz, né? Se a pessoa não teve nenhuma exposição desde o seu último anti-HIV negativo, ok, tudo bem. Talvez eu não tenha uma frequência para dizer faz de 3 em 3 meses, faz de 6 em 6, faz de ano em ano. A gente evoluiu muito, a medicina evoluiu muito nessa questão de exames antes da doença acontecer, né, os exames preventivos. Então, o primeiro grande exame foi o Papa Nicolau, né, a prevenção do colo de câncer de útero, e as mulheres, elas fazem isso com muita frequência. Hoje a gente fala muito do câncer de mama também, então existem diversas ações que são feitas. E as mulheres acabam sendo testadas com uma frequência até maior do que os homens. Eu ia comentar, o ginecologista sempre pede isso, né, na revisão dos exames, o anti-HIV, vamos ver como é que está, né, toda a situação geral já inclui ali. Porque é muito fácil, né, tu vai coletar exame de sangue, é só um exame a mais na lista. Ok, tem um custo, mas o custo se paga a partir do momento que essa pessoa não adoece e não perde saúde. Então, lá na frente, os anos sem medicação, os anos, né, sem uma medicação adicional porque ela adoeceu, sem perder anos de vida, sem ter uma comorbidade associada ao HIV, se paga todos os exames que a gente fizer, porque o exame é baratíssimo. Com certeza. Né? E até as outras especialidades, né, poderem pedir isso, urologistas, exato, clínico geral, quer dizer, colocar isso na rotina. Como um exame de saúde. Exato. Né? Urologia, que atende os homens, né, e que é muito frequente, então, a testagem do câncer de próstata, a gente tem Novembro Azul, né, mas a gente ainda tem espaço para avançar nessa questão de incluir os exames de HIV nessa especialidade. Homem é mais reticente no seu cuidado da saúde, mas a gente, como tu citaste, tem uma janela de oportunidades. A partir do momento que a pessoa está ali para se testar, para fazer uma consulta, a gente precisa incluir. E isso pode partir muito bem, né, claro, do paciente. Do próprio paciente. Doutor, por favor, inclui um anti-HIV. Tu andou aprontando? Não precisa fazer essa pergunta. Exato. Né? Eu quero o meu anti-HIV porque eu nunca me testei, eu já tive relação sem preservativo. Até para né? proteger também a outra pessoa. Proteger né? a outra pessoa, exatamente. Então, é muito importante a gente desmistificar essa questão. Hoje o HIV é uma doença que não tem uma mortalidade associada. A mortalidade ela vai acontecer justamente em quem não sabe que tem o vírus. Quando a pessoa descobriu, o tratamento é extremamente fácil e ele dá um tempo de vida idêntico a uma pessoa sem HIV. E qualidade de vida também, E né? qualidade de vida, exatamente. Ficar com o vírus e deixar esse vírus agir, isso sim é que é perigoso. Por 2 motivos. Um, porque essa pessoa, então, ela está transmitindo o vírus na população, mesmo que ela não queira, mesmo porque ela não sabe, né? E outro, porque ela está comprometendo a sua saúde. Com o passar do tempo, né? Às vezes a gente fala em 6, 8, 10 anos, essa pessoa ela já vai ter uma depressão imunológica que talvez seja reversível, ou não completamente reversível. Então, saber da sua sorologia, da sua condição, é muito importante. E deu positivo, ok. Né? O tratamento é muito simples. Hoje a gente tem o tratamento que antigamente a gente chamava de coquetel. Hoje o coquetel é 1 ou 2 comprimidos. Né? É mais fácil tratar, eu costumo dizer isso para os meus pacientes com HIV, é mais fácil tratar HIV do que pressão alta e muito mais fácil que tratar diabetes, por exemplo. Olha que importante, né? Trazer esse dado para E a as gente pessoas. não tem preconceito com essas doenças. Exato, e depois não se fala, né? Só se fala lá em dezembro. Por isso que eu quis trazer esse tema aqui, né? Em função dos dados estarem mostrando isso para que as pessoas tenham um autocuidado. A gente tem que exigir isso, né? Quando for fazer os outros exames,
acrescentar esses outros também para poder ter uma qualidade de vida futura, se identificar, não é o fim do mundo. E esse exame está disponível de inúmeras formas. Ele está disponível nos postos de saúde através do teste rápido, que leva meia hora para ficar pronto, gratuito, pelo SUS. Ele está disponível nas farmácias, como um teste oral. Ok, tem uma certa sensibilidade menor, assim, talvez não seja o exame ideal para todas as circunstâncias, mas ele está disponível. Se a tua ideia é descobrir se tu tem ou não tem HIV, esses exames servem. Se a tua ideia é descobrir se tu pegou HIV, né, segunda-feira, então, há 5 dias, né, esses exames não servem, daí é uma situação diferente. Mas se tu está infectado ou não, esses exames servem. E como a gente está falando, né, em toda consulta, seja com o cardiologista, seja com o endocrinologista... Pode-se incluir esse teste, exame. A gente tem pessoas que são extremamente hábeis em cuidar da saúde, né? Então tem consulta com um nutricionista e uma dieta e fazem exercícios. E eu pergunto para elas, qual é o resultado do HIV de vocês? E muitas vezes elas nunca se testaram, né? E essa é uma condição que vai impactar, né, de uma forma significativa na doença, na saúde delas, desculpe, porque vai virar uma doença se elas não descobrirem a tempo. Então, exatamente isso. A pessoa procura, né, ninguém bate na casa da gente e diz, vamos começar uma dieta, né? A gente procura voluntariamente isso, a gente quer mudar nosso hábito alimentar. Então aqui a gente tem que mudar o nosso hábito também de saúde, né, e incluir essa parte da saúde sexual no nosso cuidado da saúde geral, essa parte de saúde sexual também. Perfeito. Muitas pessoas ainda não conhecem formas de se proteger do HIV além do uso da camisinha, né? Até pelas campanhas de divulgação sempre se bateu muito na questão da camisinha, né? Você poderia explicar para os nossos ouvintes o que é a profilaxia pré-exposição, conhecida como PrEP, que ajuda a prevenir o HIV antes mesmo da exposição ao vírus? Hoje a gente dispõe, o termo técnico para isso é mandala da prevenção do HIV, né? Então a gente dispõe de inúmeras formas que elas têm efeito. Então eu costumo fazer uma analogia com o trânsito, né? Tu não tem uma ação, né? Mas a gente tem a lei seca, né, de que o motorista não pode dirigir alcoolizado, a gente tem velocidade, a gente tem faixa de trânsito, a gente tem sinal, né, precisa ter uma carteira de motorista, precisa habilitação para dirigir um carro. Então a gente tem diversas ações, né? Então tu pega uma pessoa alcoolizada, sem habilitação, com o carro precisa estar em condições, em alta velocidade, que passou no sinal vermelho e atropelou uma pessoa na faixa de segurança, ou seja, ela cometeu todas as infrações possíveis, falhou, não foi uma vez, falhou em todas. Da mesma forma, dentro do HIV a gente tem essa mandala de prevenção. Durante muito tempo, a principal forma de prevenção era justamente o uso de preservativo. Mas a gente evoluiu. Primeira coisa, surgiu a camisinha feminina. E hoje a gente tem diversas estratégias, né? Então, uma das estratégias é essa que tu citou, desculpe, a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Ou seja, pessoas que elas têm um risco maior de aquisição, e esse risco maior de aquisição, né, às vezes quem ouve assim, o que é um risco maior de aquisição? Às vezes é 2 ou 3 ISTs, infecções sexualmente transmissíveis, no ano, tá? E a gente vai sentar para trás, porque se a gente colocar assim HPV, colocar sífilis, que são doenças mais comuns até na nossa população, elas também contam muito como IST, claro. Muito presentes. E a pessoa acha que aquilo não conta. Então essa pessoa daqui a pouco ela se beneficiaria do uso de PrEP. Essa é uma conversa que a gente tem que ter com o seu médico e avaliar, né? O PrEP também está disponível hoje pelo SUS, está disponível no mercado privado, e a gente tem novas estratégias de PrEP chegando aí, PrEP injetável, né? Vão ser injeções de 2 em 2 meses, mas já tem novas medicações testadas, assim, que ainda não estão disponíveis aí, que elas são de 6 em 6 meses. Então essa estratégia de PrEP, ela evoluiu muito também, mas hoje a gente tem no SUS disponível um comprimido ao dia que evita que a pessoa se infecte pelo HIV, mesmo grupos com alta taxa de infecção pelo HIV. Tá? Então, ele é uma estratégia que funciona muito bem. Perfeito. E tem a PEP também, né? E tem a PEP. A PEP ela é uma situação um pouquinho diferente, que ela é usada para pós-exposição. Então, assim, é comum a gente ver
profissionais do sexo, por exemplo, que às vezes o cliente paga a mais para que seja feito sem preservativo, né? Mas ela tem essa possibilidade de iniciar o uso da medicação antirretroviral imediatamente após o ato sexual, o mais breve possível. A gente sabe que nas primeiras 48 horas é quando a medicação vai agir, e isso sim bota a zero a taxa de infecção pelo HIV. Né? Uma outra possibilidade é o tratamento das infecções sexualmente transmissíveis, o mais precoce possível, porque qualquer IST ela aumenta, a chance de transmissão do HIV. Sífilis, principalmente assim, gonorreia, herpes. Então, essas doenças que têm quebra de mucosa, o que aumenta a inflamação da mucosa na mulher, cervical ou né, do pênis no homem, elas vão aumentar a chance da transmissão do HIV. Né? Então, a gente sabe, por exemplo, gonorreia aumenta em 80% a chance de transmissão numa única relação. Né? É muito alto isso, porque a chance de transmissão numa única relação, ela fica em torno de 0,1%. Assim, né? Claro, tem diferenças do tipo de relação, nós não vamos entrar nisso agora, mas a IST ela aumenta muito. Então, outra estratégia é tratar as ISTs. E aí tem outras coisas que já foram testadas também, mas que em termos de políticas públicas elas falham um pouquinho, é mais difícil de implementar, porque isso é do gosto da pessoa, como, por exemplo, circuncisão, né? São outras estratégias assim que elas também já mostraram dados positivos, assim, algumas são melhores, outras são piores, mas que depende muito da pessoa querer procurar isso. Tem gente que vai dizer, eu prefiro usar um preservativo quando tiver relação do que fazer circuncisão. Ok, para essa pessoa é uma excelente escolha. Tem pessoas que vão optar pelo contrário. Né? Então, isso aí são decisões individuais. Em termos populacional, ela é um pouquinho mais difícil. E a questão do tratamento hoje, para quem é HIV positivo, enfim, hoje já está bem... os protocolos são bem encaminhados, assim, quer dizer, a pessoa tem acesso pelo SUS. Isso. A medicação ela é toda disponível pelo SUS. A gente tem as farmácias, então, do Ciclone, né, do sistema logístico do Ministério da Saúde, que disponibilizam tanto para quem faz acompanhamento por plano de saúde, né, por convênio particular. Ela pode ir na farmácia buscar a sua medicação, o formulário ele é o mesmo, independente de onde a pessoa consulta, ou para quem faz tratamento no SUS, né, então o tratamento é gratuito, o Ministério da Saúde paga, e isso iniciou lá com o Fernando Henrique, 96, por aí, e desde lá veio crescendo, né, então a gente tem esse tratamento disponível. É um tratamento altamente eficaz, muito fácil de fazer, praticamente sem para-efeito, né? É muito fácil de fazer. A gente não deve mais temer né, o tratamento antirretroviral. Pelo contrário, descobriu que está com HIV não é uma notícia boa. Né? Não é uma notícia que eu gosto de dar no consultório. Né? Nunca vi alguém que ficou feliz de receber essa notícia também. Né? Mas o pior... é deixar sem saber. É não saber. É não saber. O pior é não saber. Tá? Então, isso é muito importante. O tratamento é fácil de fazer. Tá? Perfeito. Doutor Dimas, a gente está se encaminhando aqui para o final da entrevista, mas eu queria que tu destacasses a atuação junto à Associação Médica do Rio Grande do Sul, que está promovendo uma mobilização para o enfrentamento da epidemia de HIV e AIDS no Rio Grande do Sul, junto a diversas especialidades médicas. Como é que está sendo esse engajamento? Está sendo muito bom esse engajamento. Assim, a Anhiggs está capitaneando então um grupo de trabalho para justamente ir nessa direção que a gente apontou aqui na nossa conversa, assim, né, de que essa questão da saúde sexual, a questão da testagem do HIV, a questão do uso de PrEP ou do tratamento precoce para o HIV, ele faça parte, né, a gente tire isso como uma responsabilidade exclusiva do infectologista. Né? Cuidar da saúde da população é responsabilidade de qualquer médico, independente da especialidade dele. Pode ser o geriatra. Né? O geriatra ele vai incluir nos exames de rotina o anti-HIV, né? Porque a gente até tem os dados que na população mais idosa cresce mais rápido do que na população mais jovem. Mas independente da especialidade, a estratégia de testagem, a estratégia de encaminhar
para PrEP, as pessoas que são mais suscetíveis à infecção pelo HIV, ela tem que ser compartilhada com todas as sociedades. Então, justamente, a ANRIG está levando isso à frente, né? O grupo de trabalho está muito produtivo, muito unido, assim, e a gente espera que realmente tenha grandes frutos esse trabalho aí junto às diversas sociedades e que isso reverbere, então, na saúde da população do Rio Grande do Sul. É uma ação muito importante de impacto aí para a sociedade e para os médicos também, né? É como eu digo, é um autocuidado e os médicos fazendo a sua parte, a população fazendo a dela, para que se tenha uma evolução, assim, nessa questão do diagnóstico, né? E as pessoas se cuidem. Dr. Dimas Klima, muito obrigada pela sua presença e pelas orientações. O programa Viver Bem Guaíba tem o compromisso de levar ao público conteúdo confiável, com base em evidências científicas, além de contribuir para a conscientização sobre temas urgentes como esse. Obrigado pelo convite e fico à disposição, porque esse é um tema que realmente é muito bom debater, é muito bom conversar sobre ele, desmistificar, né? Nosso conceito geral ele está ainda atrasado do que é de verdade a epidemia hoje do HIV, não só no Rio Grande do Sul, no mundo, né? Então, obrigado pelo convite. Obrigada, doutor. E você que está nos ouvindo, se informe, se cuide e incentive quem você ama a fazer o mesmo. A prevenção começa com informação. No próximo bloco, seguimos com mais orientações sobre saúde e bem-estar. Fique com a gente. Estamos de volta com o programa Viver Bem Guaíba. E agora vamos falar sobre um assunto que interessa a todas as mulheres, a relação entre a menopausa e a síndrome metabólica. Esse é um período de transição na vida da mulher que traz diversas mudanças físicas, hormonais e emocionais, e por isso requer informação, cuidado e atenção com a saúde. Para nos ajudar a entender esse tema de forma clara e embasada, recebemos no estúdio a doutora Paloma Dias da Cruz, endocrinologista, nutróloga e professora do curso de especialização em endocrinologia da AFIA Educação Médica em Porto Alegre. Doutora Paloma, muito obrigada pela presença, seja muito bem-vinda ao programa Viver Bem Guaíba. Obrigada, Paula, é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite, espero poder ajudar aqui a informar a todas as mulheres ouvintes aqui do programa. Com certeza, eu agradeço muito a presença, porque é um tema ainda que não é muito explorado, né? As pessoas, principalmente as mulheres, não têm muita noção sobre a relação da síndrome metabólica e o período de pré-menopausa, pós-menopausa, então, assim, menopausa, né? É importante a gente abordar esse assunto. E, doutora, para começar, o que é exatamente a síndrome metabólica e quais alterações no corpo caracterizam essa condição? Então, acho que vamos começar aí por um conceito, né? Então, a síndrome metabólica, ela não é uma doença isoladamente, né? O conceito de síndrome quer dizer que tem uma soma de diversas características, diversos fatores de risco, e a gente vai fechar o diagnóstico, fechar o critério de síndrome metabólica, dependendo de qual classificação que a gente use, quando a gente tiver 3 de 5 critérios que eu já explico para vocês na sequência. Mas a síndrome metabólica, por que ela é importante? Porque ela acaba que ela vai ter se configurar para um conjunto desses fatores de risco que estão relacionados entre si com um mecanismo de base semelhante, né, que está relacionado com um status de inflamação de baixo grau, um acúmulo de gordura abdominal e um status de alteração metabólica com resistência à ação da insulina. Então, a gente sabe que as pessoas que têm síndrome metabólica vão ser indivíduos, mulheres e homens, né? Claro. Que terão mais risco de doenças cardiovasculares. Então, acho que esse é um primeiro ponto-chave. Então, no momento que eu identifico essa pessoa, eu sei que ela tem mais risco de ter infarto, derrame e também mais risco de ter diabetes tipo 2, né? Então, aí a importância da gente conseguir identificar e dar um manejo adequado a cada pessoa. Entendi. E, doutora Paloma, e a menopausa é um período marcado por intensas mudanças hormonais, né? Então, existe a ligação direta entre a menopausa e a síndrome metabólica, como tu bem disseste, né? Esses fatores de risco.
Sim, sem dúvida, tem uma ligação, a gente tem muitos estudos mostrando essa relação, né, a gente sabe que a mulher na transição menopausal, né, então tem aqueles conceitos que acho que isso a gente já está um pouco mais íntimo, né, do conceito do que é a menopausa, então a gente fecha o critério, né, o diagnóstico quando a gente já está 1 ano depois da parada da menstruação, isso vai variar, porque tem mulheres que às vezes não estão menstruando, não têm útero, então claro que não é tão simplesinho. Perfeito, assim, claro. Mas o período de transição menopausal é quando a gente já começa a ter uma variação hormonal, então a gente vai ter flutuação, em especial do hormônio sexual feminino principal, que são os estrogênios, então a gente tende a ter uma queda, um declínio e flutuação, e aí esse período de transição menopausal, a gente vai ter mudanças no metabolismo dessa mulher, né? E esse metabolismo que antes era muito protegido por esses estrogênios, digamos assim, né? Então o estrogênio os hormônios sexuais femininos são muito importantes para a saúde feminina e trazem um benefício metabólico do ponto de vista de que a gente tem uma tendência, né, as mulheres têm uma tendência de acúmulo de gordura, principalmente na região que a gente chama de subcutânea, ou seja, aquela região tipicamente feminina, né, a gente chama de ginoide, que são de quadris, bumbum, dobras, coxas, né, que às vezes a gente reclama delas, mas no fim elas são muito saudáveis, né, então, e aí a tendência a priorizar, né, acúmulo, um estoque de gordura corporal, ele é mais facilitado por essa ação dos hormônios sexuais femininos, e isso é benéfico para a mulher do ponto de vista metabólico, a protege, né? No momento que eu começo a entrar nessa transição menopausal e flutuar esse hormônio, depois, de fato, ter um declínio significativo, eu acabo perdendo essa proteção, e aí essa gordura, que ficava predominantemente estocada nas regiões, né, tipicamente femininas, começam a mudar esse acúmulo e ficar num acúmulo mais central, mais de gordura abdominal, mais parecida com o perfil masculino, que é de maior risco cardiovascular. Verdade, aí é onde começa o risco da síndrome metabólica. Exato. Né? A gordura abdominal. A gordura abdominal, linkando essa questão que eu coloquei por primeiro. Né? E doutora, o que acontece com o metabolismo da mulher nesse período? Porque o acúmulo de gordura abdominal e tem a relação com a resistência à insulina, né? Isso aumenta? Exatamente, como eu estava explicando, que a gente vai ter essa queda do hormônio sexual feminino, dos estrogênios, e aí a gente vai ter essa mudança do metabolismo da gordura, né? Eu acabo tendo um aumento de gordura visceral, e a gente espera que isso aconteça, né, nas mulheres, nesse período, na transição menopausal e nos primeiros anos pós-menopausa. Junto com isso, né, a gente vai tendo a alteração da resistência à insulina. Lembrando, o que é a resistência à insulina? Então, porque a gente fala, mas o que é, né? Então, a insulina é o hormônio que regula o nível de glicose do sangue, o nível de açúcar do sangue, né? Um hormônio essencial para a vida, né? Para a gente conseguir que açúcar do sangue, né? O açúcar que está na corrente sanguínea, que a gente absorveu dos alimentos, ou produziu pelo próprio corpo, entre nas células como principal fonte de energia, né? Para o nosso corpo. Então, se a insulina, que é o hormônio que faz essa regulação da entrada de açúcar, de glicose nas células, está prejudicada, tem uma resistência à ação dela, eu vou acabar tendo mais chance de acumular essa glicose, esse açúcar na corrente sanguínea, podendo ter aumento dos níveis de glicose, né, e outras alterações metabólicas aí. Perfeito. E quais são os principais fatores de risco que podem desencadear a síndrome metabólica nas mulheres na fase do climatério e pós-menopausa? Então, assim, acho que, claro, por si só, né, a queda dos hormônios, como eu estava colocando, mas claro que não só isso, né, então isso vem, e às vezes vem associado a outros fatores de risco que vão agravar ou aí acelerar o desenvolvimento de uma síndrome metabólica, né, então eu vou ter tanto a questão da data de início desse período de transição menopausal, né. Em geral, que idade é preconizada? Então, a gente vai ter uma mediana aí de 50 a 52 anos do que se espera, assim, de mais frequente uma mulher entrar na menopausa, mas é considerado normal dos 45 aos 55 anos de idade, assim, 90% das mulheres vão estar nessa faixa, né, de que vai realmente entrar na menopausa, mas tem mulheres que vão entrar mais precocemente na menopausa, e isso se relaciona com mais desenvolvimento de síndrome metabólica e mais doença cardiovascular, tanto é que são mulheres que a gente vai ter que ter uma atenção diferenciada, né? Então, a gente vai ter que, inclusive, fazer outras avaliações, inclusive de diagnóstico, de causa,
menopausas, em especial aquelas que fazem um quadro muito prematuro, abaixo dos 40 anos de idade. Isso é bem importante. Até a mulher que já tem um histórico de obesidade. E aí os outros fatores de risco, perfeito. Então daí se somam aí. A obesidade é um fator, o sedentarismo é um fator que vai agravar e aumentar a chance da gente desenvolver síndrome metabólica. A gente não ter uma alimentação saudável, né? Acho que depois a gente pode conversar um pouco mais também sobre essas características. Tabagismo, né? A mulher que é fumante, o abuso de álcool, de fato, perfeito, né? A questão hereditária também. A genética é importante, sem dúvida. Então a gente por isso sempre, veja como tem todos esses fatores que têm que ser avaliados. Isso a gente vai avaliar em consulta, sempre em consultório. A gente vai fazer, a gente chama de anamnese, né? Que é essa conversa detalhada em busca desses fatores de risco. E aí para direcionar e definir um plano terapêutico conforme cada caso. Correto. E quais os cuidados devem ser adotados antes mesmo da menopausa para prevenir esses efeitos? Perfeito. Então, acho que isso é um ponto-chave, porque a gente está falando aqui, e é legal quando a gente consegue falar de prevenção, né? E talvez essa das principais questões aqui para a gente falar de informar bem as mulheres é que elas consigam se dar conta, consigam ter uma informação adequada e consigam traçar estratégias, né? Então, sobre cada um desses fatores de risco que a gente está colocando, alguns a gente chama são modificáveis, né? Então, por exemplo, a questão da alimentação, a gente consegue modificar essa alimentação para ser uma alimentação de mais alta qualidade, né? A gente vai tirar essa mulher do sedentarismo, que às vezes pode ser, porque vamos combinar que a vida né, da mulher na sociedade, ela é bem intensa, atribulada, muitas funções, então, e a gente sabe que as mulheres em geral têm menos tempo dedicado ao exercício físico do que os homens, isso são dados que a gente tem da nossa população, né? Então a gente vai estimular essa mulher, mas dentro, claro, de cada contexto, né, de vida, mas lembrar que mesmo o aumento, a gente chama de contagem de passos, a pessoa se mexer mais, né? A gente já tem bastante literatura científica sobre isso, a gente tem, assim, mais de 5.000 passos por dia, isso já traz uma proteção e já te tira do sedentarismo. Então, às vezes a gente fica aquela sensação de que, se eu não tô na academia, eu não tô fazendo o que eu tinha que estar fazendo. Não é bem assim, né? Então, tem como a gente já promover uma melhora, sair do sedentarismo, a gente se mexer mais, subir escadas, enfim, dentro de cada contexto de novo. Fazer uma caminhada. Ao invés de pegar primeiro elevador exercício. E de escada. Isso, perfeito. Então, assim, a gente enxerga, cada um a gente vai conseguir enxergar na sua rotina, né? Nos seus hábitos, onde a gente consegue intervir. Parar de fumar, né? Então, assim, se é uma paciente, é uma mulher que fuma, né? O gerenciamento do estresse realmente também é um fator. Então, a gente sabe que aí entram questões de pilares de cuidados em saúde, e esse é um deles. E talvez um outro que acho que seja bastante relevante se a gente falar sobre essa fase de transição menopausal, que é o sono, né? Porque na transição menopausal a gente vai ter mais classicamente, assim, a gente consegue definir qual é o estágio que a mulher está dessa transição menopausal pelas características do ciclo menstrual, mas a gente já tem estudos bem recentes, agora publicados, que mostraram que mesmo mulheres que ainda não têm a alteração do ciclo menstrual, elas podem já ter sintomas típicos da transição menopausal, os sintomas aqueles chamados vasomotores, que são os famosos calorões, fogachos, a sudorese noturna, né, os suores noturnos, eles atrapalham o sono, né, e a gente pode ter alterações do sono per se também dessa própria transição menopausal. Então, um sono que não é de boa qualidade, ou que a gente não está conseguindo manejar isso da melhor forma, prejudica o controle do peso, vai facilitar a gente aumentar hormônios que sinalizam aumento de apetite, né? Então vai facilitar o aumento de peso. Então veja como é complexo, é muito né? complexo, não? E o sono, as pessoas acham, eu vou dormir 8 horas, tá tudo ok, mas não é bem assim. Qual é a qualidade desse sono? Exato. Então, sempre quando a gente fala da maior parte das coisas, a gente pensa quantidade e qualidade, né? Exatamente. E em relação ao diagnóstico? Quais são os exames que ajudam a detectar a síndrome metabólica, a questão da pressão arterial, circunferência abdominal, como tu já disseste, colesterol, triglicerídeos, glicemia. Quais são os exames preconizados, assim, os iniciais, digamos assim? A gente vai fazer a primeira entrevista na anamnese, conversar com essa pessoa, entender, né, o seu histórico, e a gente vai para o exame físico. E aí o número 1, na verdade, que normalmente é a base, é a medida da circunferência abdominal, né? Então isso faz parte de um exame físico que a gente
deva fazer idealmente em qualquer pessoa que a gente esteja pensando sobre esses fatores de risco. Seria um marcador, doutora, então? Ele é um marcador, ele é muito importante. A gente tem mais de um critério para a síndrome metabólica, mas o mais utilizado é aquele que usa como primeiro critério diagnóstico a presença de uma circunferência abdominal aumentada, porque isso me sinaliza um aumento de gordura visceral, que é aquela que a gente já conhece bem, gordura visceral é aquela que é a gordura que vai ter mais risco, né, aumento dela ou mais risco de doença cardíaca, né? Então, essa medida, isso eu acho que é legal, até a própria pessoa pode fazer em casa. Eu ia comentar até para os ouvintes aqui, qual seria a medida? Isso, então a gente com uma fita métrica, né, idealmente a gente diz que é uma fita métrica inelástica, né, ela não iria esticar, mas pode usar uma fita métrica que tem em casa mesmo pra gente ter uma ideia ali já boa dessa medida que vai ser, a gente diz que é um ponto médio, ou seja, bem no meio, a gente vai primeiro palpar lá a última costela, né, e a gente palpa o inicinho do quadril, que a gente chama de crista ilíaca. Então, tu palpa a última costela, tu palpa o finalzinho ali, o inicinho, desculpa, do quadril, o meio entre esses dois pontos é bem o meio aqui que a gente faz a medida da circunferência abdominal. Ou mais facilmente a gente lembra que é onde está ali o umbigo, né, a linha do umbigo. Mas às vezes varia algumas pessoas essa linha do umbigo, então a gente usa essas referências anatômicas que a gente diz. Então essa medida nas mulheres, né, a medida que a gente chama de mais alto risco é aquela acima do 88 centímetros, né, mas já acima de 80, a gente já diz que é uma circunferência já de risco, né, que já pode estar associada a um aumento de risco cardiometabólico e entra como um critério para a síndrome metabólica nas mulheres. Só para não deixar de falar para os homens que isso é um assunto que também os interessa, né? Muito importante. Então, para os homens, o critério que a gente vai considerar é a circunferência de alto risco masculino acima dos 102 centímetros e já com risco acima de 94 centímetros. Então, como é importante o ouvinte que está em casa com seu esposo, que também tem que ouvir que é importante esse período de menopausa, pós-menopausa, ele também se cuidar sem dúvida, fazer essa medida para poder procurar E o endocrinologista seria a especialidade preconizada, né, para poder fazer esse controle. Isso, assim, é uma das especialidades que mais estuda sobre isso, mas claro que para a gente fazer rastreio e até, na verdade, o diagnóstico, a gente, certamente um médico clínico, um médico de família lá na atenção primária, ele vai estar capacitado para fazer essa avaliação. O próprio ginecologista, vamos dizer, o primeiro acompanhamento, que sempre a mulher vai todo ano. Exato. O homem no urologista também, fazer esse encaminhamento. O clínico, né, que a gente fala que tem formação de clínica médica, então medicina interna. Então, são especialidades que também vão conseguir fazer essa avaliação, pelo menos essa avaliação inicial, por vezes já vão ser quem vai acompanhar, a nutrologia, os nutrólogos, né? A endocrinologia acaba complementando aqui, porque a gente acaba fazendo uma avaliação mais também de causas de investigação diagnóstica e determinar alguns tratamentos mais específicos dentro da endocrinologia. E, doutora, na área da nutrologia, que a senhora também atua nessa área, né? Sim. Quais são as melhores estratégias alimentares para lidar com a síndrome metabólica, enfim, com toda essa transformação no organismo? O que tem de novo, assim? Então, o que a gente, de melhores estratégias, primeiro, número 1, a alimentação de alta qualidade, né? Então, o que é, quando a gente fala dieta ou alimentação de alta qualidade, ela pressupõe que seja uma alimentação rica em fontes naturais, então alimentos in natura, frescos, integrais, né? Então, abundância de hortaliças, de legumes, de frutas, cereais integrais, então a gente sabe que a maior parte das dietas estudadas, elas têm uma preferência por cereais integrais aqui, e leguminosas, que aí é o nosso famoso feijãozinho, né? O arroz com feijão, né? Tão fácil de obter. Exato. É nutricionalmente muito rico, né? Proteína. Muito rico, tanto como fonte proteica, mas fonte de fibras e, obviamente, outros micronutrientes aí. Às vezes as pessoas não se dão conta da qualidade que é o nosso famoso prato brasileiro. Inclusive, então, dentro dessa ideia de alimentação de alta qualidade, a gente fechando aqui a ideia da gente preferir fontes de proteínas magras, né? A gente evitar ultraprocessados, acho que isso é um ponto-chave que eu não posso deixar de chamar a atenção, que a gente tem falado muito mais na mídia hoje em dia, as pessoas têm chegado mais a essa informação, né, do que são ultraprocessados, né, que são alimentos que já passaram por múltiplos processos da indústria, tem, em geral, muitos aditivos da indústria, esses vão ser aqueles que a gente vai desembalar menos, né, e vai buscar o alimento in natura. Inclusive, nos supermercados hoje já existe essa regulamentação que os alimentos dizem ali, excesso de açúcar,
Isso. Essa informação demorou para chegar, mas finalmente as pessoas podem identificar. Isso, então é mais uma forma para a gente tentar sinalizar para a população, olha, quem sabe esse aqui não é um produto que a gente vai querer na sua rotina. Eu sempre digo de consultório assim, uma coisa é a rotina, a pessoa vai eventualmente quer consumir, então, que horror, às vezes parece um drama. Sim, não ser muito restritivo, mas tem que cuidar, não pode ser uma regra. A gente quer equilíbrio, a gente quer uma alimentação balanceada e equilibrada, né? Se isso for algo eventual e não é a tua rotina, fica tranquilo. Mas a ideia é que não seja rotineiro, não seja algo que tu tenha um consumo diário. Esses pontos-chave. Talvez até para te colocar assim, a gente tem, claro, mais estudos, tem estudos de dietas, padrões de dietas mais estudadas nessa fase. Então, dieta do Mediterrâneo também é uma dieta que a gente tem muita evidência científica, que é esse padrão também que ele acaba contemplando muito do que eu coloquei aqui, né? Então, a abundância de vegetais, né, frutas, aqui acaba entrando mais peixes, nozes, azeite de oliva como preferência de fonte de gordura. E a dieta DASH é uma dieta que foi estudada mais para prevenção e manejo de hipertensão, mas ela também vai ter sempre essa base. Veja que sempre a base esses alimentos in natura, abundância de fibra de vegetais. Aqui ela vai contemplar também proteínas magras e laticínios com menor conteúdo de gordura. Então, dieta DASH também bastante estudada nesses casos. E aí situa o guia alimentar para a população brasileira. Eu acho que esse é um guia maravilhoso que a gente tem, né? Como referência está acessível, né? Exato, para a nossa população, que fala disso que eu estou colocando do nosso famoso pratinho equilibrado com arroz e feijão. Sul, esse consumo de carne, que a gente tem essa cultura, principalmente carne gorda, quer dizer, isso também tem que ser ponderado, né? Então, o que a gente tem realmente das melhores evidências é a gente evitar carnes que tenham a gordura, ou pelo menos não consumir a gordura visível. Então, a gente vai preferir cortes mais magros, né? A depender, né, dos padrões de dieta, vai se preferir carnes brancas. Então, mas é óbvio que a gente tem que adequar a cultura e as preferências de cada pessoa. Em relação às carnes, talvez o que a gente mais preocupe aqui são as carnes processadas, né? Então, aí fica também uma questão que é se a gente tentar evitar esses embutidos, que isso sim a gente tem na nossa cultura, mas vale a pena a gente... esse não é interessante presunto, na rotina. Exato. Pra gente citar alguns aqui que tem que se evitar, né? Exato. E com esses cuidados, é possível reverter a síndrome metabólica, doutor? O que é fundamental nesse processo, quando é identificado que essa mulher está no período de menopausa e já está desenvolvendo diabetes tipo 2, problema de colesterol, quer dizer, com essa mudança de hábitos, ela pode fazer essa mudança? Sim, sem dúvida. Até só para eu complementar, que agora eu estou pensando que, para explicar essa sequência, os critérios, só para esclarecer melhor, né? Então, perfeito. O critério que eu coloquei da circunferência abdominal, né? A pressão arterial, então isso a gente também vê no exame físico ali de consultório, e aí a pressão arterial, o 13 por 8,5, maior ou igual a 13 por 8,5 já é critério, que às vezes as pessoas me perguntam, não sabem bem o que seria alterado. 13 por 8,5. A glicose acima de 100, é um critério que a gente usa também. E o colesterol, principalmente daí aqui para síndrome metabólica, colesterol bom, que é o HDL baixo, mulher abaixo de 50 e homem abaixo de 40, e triglicerídeos acima de 150, que é um outro tipo de gordura que a gente tem na medida no sangue, né? Então, são esses critérios. E daí, se a gente parar para pensar nos critérios, a gente tem que pensar que sim, todos eles aqui que a gente está usando como critérios são modificáveis, né? Então, a gente vai exatamente instituindo esses pilares em saúde, né? Então, a alimentação saudável, que a gente está conversando aqui, o exercício físico, promoção do exercício físico regular, a qualidade do sono, o gerenciamento do estresse, né? Evitar tóxicos, né? Então, o tabagismo, o excesso de álcool, vai nos auxiliar em todos esses processos. Por vezes, a gente vai precisar fazer algum tratamento específico para hipertensão, para o colesterol, né? Para glicose, um pré-diabetes ou um diabetes tipo 2. Né? Claro, mas tudo isso é possível. Sem dúvida. A gente, ainda mais porque, na verdade, esses critérios, em geral, eles acabam contemplando critérios, esse 130, por exemplo, da pressão, que eu falei do 13 por 8,5, ele é um critério que a gente chama de pré-hipertensão. A glicose acima do 100 é um critério que a gente chama de pré-diabetes. Então, veja que é um estágio que é um sinal ótimo para a gente identificar
né, tá na frente do paciente no consultório, identificar, olha, a gente está identificando a síndrome metabólica, é a hora de mudar, né? Então, e a gente consegue trazer, sem dúvida, né, um benefício importante. E em relação à reposição hormonal, ela tem um papel positivo nesse quadro, quando bem indicada? Sim. Então, claro que aqui, só para ressaltar, a gente não vai indicar a terapia hormonal da menopausa apenas pela presença da síndrome metabólica, ela não é um critério de indicação, mas se uma mulher que tenha, né, foi avaliada, tem um critério para indicação de uso de terapia hormonal, ela é, sim, benéfica nesse aspecto, né? Então, a gente já sabe que ela tende a melhorar essa redistribuição de gordura, né? Tende a trazer alguma melhora da resistência insulínica também quando a mulher está em uso da terapia hormonal. Perfeito, doutora. Em relação à escola que a senhora atua, né, a AFIA, Educação Médica, ela também tem um atendimento gratuito à população de Porto Alegre. Isso, perfeito. Né? Então, eu gostaria que tu pudesse, assim, explicar um pouquinho como é que é feito esse atendimento até na sua área, para que os ouvintes possam também procurar, porque é um atendimento gratuito, né? Uma prestação de serviço para a população. É algo muito legal, na verdade, né, que está dentro, assim, de todo o processo ali da AFIA. Os alunos, a gente tem uma área ampla, assim, de consultórios lá, uma estrutura muito boa de consultórios, e a gente tem todas, né, as ferramentas ali para exame físico, bastante, né, todos os instrumentos necessários, a gente tem, inclusive, bioimpedância lá para fazer para os pacientes, e está aberto para a população, né? Então, não tem nenhuma restrição, né? Está aberto para a população. De todo o estado, quer dizer, as pessoas, inclusive em função dos alunos também, né? Exato, os alunos, eles vêm, exato, são todos graduados e eles vêm para fazer o curso de especialização. Muitos vêm do interior, outros vêm até fora do estado, a gente tem vários que são de Santa Catarina e acabam vindo para cá para ter aula com a gente. E aí acaba que é muito interessante porque é uma troca, né? E acredito que as pessoas se beneficiem, assim, de buscar o atendimento. É totalmente gratuito, quer dizer, totalmente gratuito, exato. Eu tenho o telefone aqui, doutora, que eu acho que até seria interessante passar para os ouvintes. Por favor. Que quer buscar esse atendimento, precisa desse apoio, às vezes não pode pagar uma consulta médica, exato, né? Ou, então, é uma forma de chegar até o serviço. É o 51 99521 9504. Eu tenho aqui de terça a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. Doutora Paloma, muito obrigada pela sua presença e pelos esclarecimentos. Esse é um tema que merece atenção e que impacta diretamente na saúde das mulheres. Por isso, informação e prevenção são fundamentais. Exato, Paulo. Primeiro, eu aproveito para agradecer o convite. É uma honra poder estar aqui e ter essa oportunidade de compartilhar um pouco dessas informações e, né, conseguir ajudar um pouco os ouvintes aqui do Viver Bem. Estude com quem mais entende de medicina no Brasil. Pós-graduação AFIA. Prática, excelência e evolução na sua carreira. E você que está nos ouvindo, procure seu médico regularmente e invista em saúde preventiva. A menopausa é uma fase de transformação e pode, sim, ser vivida com qualidade e equilíbrio. Lembrando que as 2 entrevistas de hoje estarão disponíveis no Spotify. Este programa tem caráter educativo e não substitui a consulta médica. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes, na técnica, Luciano Vargas, produção e apresentação de Paulo Oliveira de Sá, gerência de jornalismo e esporte, Rafael Sequim e direção-geral de Claudinei Girotti. Até o próximo sábado, ao meio-dia, aqui na Rádio Guaíba.